Você sabe quais são os 10 mandamentos? Para que eles servem? Sabia que os 10 mandamentos do católico e do evangélico são diferentes? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou discutir aqui com vocês a questão dos 10 mandamentos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos lá. O Moisés tirou o povo hebreu do Egito, eles ficaram lá por cerca de 400 anos, como um tempo como hóspedes, depois a imensa maior parte do tempo eles ficaram como escravos. Moisés tirou esse povo de lá, você conhece a história das pragas do Egito, se não conhece um dia eu posso contar aqui também, a história das pragas do Egito. E esse povo então foi levado para a terra prometida, para Canaã, e no meio do caminho aconteceu uma série de coisas que eles acabaram ficando, então, 40 anos perdidos não, né? Mas peregrinando pelo deserto, porque eles transgrediram a lei de Deus, eles brigaram com Deus e Deus deixou eles de castigo lá então por 40 anos. A história é longa também. Pois bem, durante esse período no deserto, houve um dia em que Deus chamou Moisés, ele subiu o Monte Sinai, uma coisa maravilhosa, saía fumaça, relâmpagos, trovões imensos, o monte tremia. E o fato é que Moisés volta então com os 10 mandamentos, com as leis. Na realidade, a história é muito longa. O povo apronta, Moisés quebra as tábuas onde estavam escritas as leis, depois ele vai de novo, traz de novo as tábuas. A história é um rolo só. E também não são só 10 mandamentos. Juntando toda a lei, dá algo em torno, há um número que é muito contestado, mas também que é muito falado, de 613 mandamentos. Muito difícil você pegar a sua Bíblia e achar esses 613, porque tem mandamento que está num livro e é repetido no outro, ou então pensa-se que não é um mandamento novo, é uma repetição explicada do anterior, mas vamos falar. Um número que todo mundo fala, os 613 mandamentos. Por que tantos mandamentos assim? Bom, você tinha agora um povo que tinha que obedecer à vontade de Deus. Você tinha um povo que agora era uma nação, precisava de leis civis. E havia a instituição do templo, agora, embora não fosse o templo, fosse o tabernáculo ainda, mas havia todo um serviço sacerdotal. Então você tinha as chamadas leis cerimoniais também. Por isso que é comum dividir as leis do Antigo Testamento em lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, e o restante todo como leis civis e leis cerimoniais. Quando alguém fala, se for obedecer à Bíblia, então tem que apedrejar o casal adúltero, essas coisas todas são das leis civis. Eram leis lá da nação de Israel, não são leis para nós. Mas vamos voltar para os 10 mandamentos. Moisés volta, então. Isso tem tanto no livro de Êxodo, como no livro de Deuteronômio. Em Êxodo está lá em Êxodo 20, em Deuteronômio está em Deuteronômio 5. Eu vou ler em Êxodo 20, ok? Tem o texto bíblico e eu marquei em vermelho os mandamentos e eu numerei também. Porque aí depois eu vou te mostrar a diferença que tem entre os 10 mandamentos que os evangélicos usam e os 10 mandamentos que os católicos usam. Então vamos trocar de tela aqui. Prontinho. Então estou lá em Êxodo, comecinho do Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Segundo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Vou parar de ler aqui. Esse é o segundo mandamento que os evangélicos adotam. Está na Bíblia. Você está vendo? Eu estou lendo a Bíblia. É só esse primeiro mandamento que eu coloquei, o segundo mandamento não coloquei, isso não está na Bíblia,
Mas entenda que está escrito na Bíblia isso. Então, seguindo com a leitura bíblica, aqui já foram 2 mandamentos, olha só. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 3º mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Bom, aí vai continuando o texto, 10, 11. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam sobre Deus. Então, vejamos aqui, ó. Primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, os 4 primeiros mandamentos falam sobre a pessoa de Deus. Esse 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, que muita gente fica brigando, que você é obrigado a guardar o sábado. Na interpretação do Novo Testamento, o sábado foi feito, sim, para você glorificar a Deus, mas para o homem descansar no sábado. E Jesus, isso segundo o entendimento dos apóstolos no Novo Testamento, e Jesus é o nosso sábado e o nosso descanso. Por isso que você não vai ver um cristão, ou a maior parte dos cristãos, guardando o sábado, ok? Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. E aí um dia dotado para adorar o Senhor acabou sendo o domingo, que é o primeiro dia da semana, que é o que os apóstolos usavam. Então os 4 primeiros mandamentos falam da pessoa de Deus. Já do 5º em diante, já fala do amor ao próximo. Então vamos lá, ó. Está lá no versículo 12 de Êxodo 20. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esses são os 10 mandamentos que os evangélicos seguem. Já os católicos, eles não colocaram aquele segundo, vamos voltar aqui para o segundo, ó. Segundo mandamento dos evangélicos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou das águas debaixo da terra. Por que que nos 10 mandamentos católicos isso não é um mandamento? Há muita controvérsia e uma das explicações mais discutidas que há é porque isso cairia em contradição com o fato das esculturas de santos e altares para santos e tudo mais. Mas está aqui na Bíblia, tá? Então, segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo. Mas se o católico, ou a Igreja Católica, tirou esse mandamento, não enxergou isso como mandamento, então tem só 9? Não. Na realidade, aqui no nosso último, não cobiçarás a casa do teu próximo, a Igreja Católica dividiu isso em 2, então acabou ficando 10 mandamentos também. Mas há esta diferença. Quando Jesus estava falando para a multidão, falando para os povos, né, você tinha os saduceus e os fariseus que odiavam Jesus, viviam tentando pegar eles em alguma pegadinha. E um fariseu lança uma pergunta para ele, mas era para tentar pegar, que ele desse uma resposta que desse para dar dupla interpretação, que desse alguma coisa. Um dos fariseus pergunta para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Então vamos ver? A gente está lá em Mateus 22, versículo 36. Mateus 22, versículo 36. Isso não é uma pessoa bem intencionada. Isso é uma pessoa mal intencionada perguntando para Jesus. É um fariseu perguntando para Jesus. Então vamos lá, Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Está os 4 primeiros mandamentos aqui,
que fala sobre a pessoa de Deus. Então, esse é o primeiro. Jesus está resumindo tudo. Então, o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu pensamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo cai nos últimos 6 mandamentos, que fala do respeito e do amor ao próximo. E quem é que consegue seguir todos esses mandamentos na sua plenitude? Esses 10 mandamentos, a chamada lei moral de Deus? Ninguém. Ninguém. Lá em Romanos, principalmente no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai mostrando como que a humanidade toda está perdida, desde os judeus, que eram o povo que tinha recebido da mão de Deus a lei, assim como o resto da humanidade, que todo mundo estava perdido, todo mundo é condenado. Então, alguém pode se salvar, alguém pode ser salvo, pode ser salvação, pode ir para o céu porque guarda os 10 mandamentos? Resposta: não, é impossível. Ah, por que é impossível? Por que é impossível? Vamos voltar aqui. Não terás outros deuses além de mim. Ok, você pode pensar que você adora só a Deus, mas será que o dinheiro, a sua mulher, o seu namorado, não é um ídolo, um Deus para você? Será que o seu pensamento está mais em Deus ou o seu pensamento está mais no dinheiro que você quer ganhar? Na performance que você quer ter no seu esporte, sei lá. Então você pode ter outros deuses, sim, você pode ter outros ídolos. Ok, aí já fica difícil, né? Vamos para o terceiro. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Você vive falando: ai meu Deus do céu. Você vive tropeçando e falando: ai meu Deus. Qualquer coisa você toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Difícil, né? Terceiro mandamento. Vamos para o quarto. Você guarda um dia para Deus, para glorificar a Deus. Jesus é a sua esperança, Jesus é o seu sábado. Tá difícil guardar os 10 mandamentos, hein? Quinto, honra teu pai e tua mãe. Você já respondeu teu pai e tua mãe? Você já fez cara feia? Você obedece, você mente para seu pai e para sua mãe? Já mentiu? Já enganou? Já ficou nervosinho com a sua mãe, com seu pai? Espero que você não tenha matado ninguém, mas esse vídeo pode estar chegando para alguém que já matou. Não adulterarás. Jesus fala que só de você olhar para uma outra mulher, você é casado, você está olhando para uma outra mulher, você já pecou. Então, você já pecou em pensamento, já olhou de zóio comprido para alguém, desejando aquela pessoa? Já deu uma embolsada num troco errado? Já roubou alguma coisinha no supermercado? Roubou alguma coisinha do governo, alguma coisa de alguém? É o 8º mandamento: não furtarás. Já contou uma mentirinha de alguém? Não darás falso testemunho? E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Você nunca olhou com aquele jeito assim, bem que eu queria ter. Nossa, que vontade de ter aquilo lá. Você já cobiçou as coisas de alguém, querer ter alguém? É praticamente impossível obedecer aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a expressão da perfeição e da santidade de Deus. Então, para que foi dado os 10 mandamentos para a gente? Segundo o apóstolo Paulo, foi para mostrar, para tornar evidente o pecado em nós e o quanto nós necessitamos de um Salvador. Porque se depender da gente, nós estamos ferrados. Se depender de nós, mas nunca a gente ia se salvar pela lei, pelo cumprimento dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são coisas a serem buscadas, a gente tem que obedecer sim, é a vontade de Deus para nós, só que entenda que é praticamente impossível você cumprir a risco uma vida inteira isso. Então é por isso que você, eu, todos nós somos condenados, por isso que a gente precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo, para quem você tem que entregar o seu coração, para quem você tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Ele veio como Deus, se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz pelos meus pecados, e ao terceiro dia ressuscitou,
depois subiu aos céus e voltará no grande dia final. Se você se arrepender, crer, confessar, crer com seu coração, confessar com a sua boca, se santificar, você está salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. É só pela graça. Ninguém se salva pelas suas obras, porque os mandamentos já nos condenam. Os mandamentos foram dados para mostrar a santidade de Deus e para mostrar o quanto que a gente é miserável, como a gente falha miseravelmente no quesito de obedecer os 10 mandamentos, se for seguir à risca mesmo, como o Senhor Jesus falou. Que você tenha uma semana muito abençoada e, quem sabe, você tenha uma semana de arrependimento e busca do Senhor. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que possa abençoar a sua vida, que a sua vida possa ser outra a partir dessa semana. É isso que eu desejo para você, do fundo do meu coração. Um grande abraço, muito obrigado por ficar aqui assistindo esse vídeo. Olha, você que me manda mensagem, você que comenta, você não sabe como que você me incentiva. Várias vezes eu já pensei em não gravar, mas aí sempre alguém fala assim, nossa, eu assisto com a minha mãe. Várias pessoas falam assim, eu ponho e fico assistindo eu e minha tia, eu e minha mãe. Já outras pessoas também, não vou ficar falando nomes aqui, mas outras pessoas dizem assim, nossa, é tão gostoso ouvir a sua palavra, escutar a palavra de Deus. Então é por vocês que eu estou aqui. E de verdade, para quem é convertido, para quem encontrou a alegria de servir a Cristo, para quem encontrou a paz de poder dormir e falar assim, bom, se amanhã eu morrer, eu estou no céu. Se der certo, glória a Deus, se der errado, glória a Deus também. Porque no fundo eu vou para o céu, eu vou para o meu Salvador. A gente que já encontrou essa certeza, a gente que tem vontade de pegar um machado, dar na cabeça da pessoa e enfiar Jesus por essa rachadura. Sabe, de tão intensa que é a vontade que a gente tem de ver as outras pessoas encontrar essa felicidade também. Que Deus abençoe, que você tenha uma linda e maravilhosa semana. Em nome de Jesus, tudo de bom. Tchau, tchau.